a oração de Danilo trouxe uma pessoa na minha cabeça que recentemente sofreu um acidente. Não sei se vocês conhecem, é Divanilson, faz mototáxi. Um gordinho, muito bacana, cara de gente fina, se dá bem com todo mundo, não tem inimigos. Infelizmente, eu não sei, não tenho notícias como foi, mas até a minha única mensagem que chegou foi que ele tinha se acidentado e está no hospital. Inclusive, alguns parentes e amigos mais próximos estão realizando também uma rifa, para ajudá-lo. Eu vou fazer um corte desse trecho aqui para a gente tentar ajudar da maneira que a gente puder, no Instagram do podcast, no Instagram de toda a equipe do podcast Mentes do Una. E aproveitando a oração de Danilo, pedimos que Edvanilson se saia bem dessa, que cure, que volte, e volte pra gente. É aceitar Jesus como o Salvador das nossas vidas e crer que Ele morreu na cruz para nos dar a vida eterna. Eu acho interessante quando na cruz estava com o Senhor 2 ladrões. E esses ladrões, você está conseguindo entender que os caras passaram a vida fazendo coisa ruim? Você está conseguindo entender que o cara passou a vida pintando miséria? E Jesus estava com os braços assim, e um olhou para o Senhor e disse assim: o Senhor não é Deus? Quero ver agora. Olha, que deboche. Sai daí. Insiste. Imediatamente, os corvos que estavam sobre aquele lugar começaram a beliscar o cara, a perfurar. E o outro ladrão diz assim: Senhor, quando entrares no paraíso, lembra-te de mim. E aí? Jesus olha para ele e diz: ainda hoje estarás comigo. Isso daí vem aquela parte. Cada pessoa é um mundo. Que palavra, que amor é esse? Que falta palavras para descrever. Hoje o podcast ele é totalmente diferente, né? Que palavra é essa que falta muitas vezes para a gente simplesmente agradecer? Rapaz. Que Deus é esse? Há um versículo da palavra do Senhor, todo mundo conhece. João 3,16, vocês sabem? Não lembrado não? Vamos lá. Felizmente. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu único Filho para todo aquele que nele crê e tenha a vida eterna. Eu sou pai e eu não teria coragem de entregar os meus filhos por nenhum aqui. Eu sou pai do Abner com 13 anos e Maria Lara com 7. Eu não teria coragem de pegar os meus filhos e dizer assim: Danilo, tu vai ter que entregar por cada um dos meninos aí. Eu não teria coragem. Mas Deus, Ele entregou o seu único, o seu primogênito. O único filho. Disse assim: eu vou morrer por você. Eu vou morrer por você. E Ele entregou o seu melhor. Vai lá, faz isso. E Mostra eles. E muitas vezes a gente, como ser humano falho, a gente não crê na palavra. Jesus, ele foi a divisão. Jesus era um ser tão evoluído que a palavra dele dura até hoje. E pelo medo dos grandes daquela época, da revolução que seria a palavra, tiveram que ceifar a vida de Jesus. Nisso, a palavra dele dura até hoje. Para a gente poder entender. Mateus 22, 39 diz assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas deixa eu te falar algo. Primeiramente, se você vai fazer para o teu próximo, é porque você precisa amar a si. Não é isso? Ame primeiro a você. Faça primeiro para os outros como se estivesse fazendo para você. Não seja não queira uma barganha com Deus. Deus, ó, estou dando aqui, viu? E confiando que Deus tem a obrigação de lhe dar, que Ele não tem a obrigação de lhe dar. Se Deus tocou em você para fazer algo, faça. Faça o bem sem esperar o que pode lhe acontecer. Seja bênção. Entendeu? Ninguém barganha com Deus. Ninguém.
não é por obras, é pela graça. Não é uma troca. Mas faça. Eu tenho, por muitas vezes, se eu for contar as vezes que eu já fui no Odete Costa, que eu já fui no Santo Afonso II, para levar não só a palavra, mas levar ajuda, eu não vou perder o meu tempo, muitas vezes, de chegar numa rede social e colocar lá. Olha, pessoal, tô aqui, tô entregando isso, tô fazendo isso. Não é que isso seja proibido. Gente, é bom. Amém, é bênção. Mas Deus vê a intenção do seu coração. Exatamente. Né? Então, assim, primeiramente, o que eu quero para mim, eu quero para o meu próximo. Deixa eu te contar um testemunho. Eu fui ministrar numa igreja em Itacaimbó chamada Águas do Trono. E ao nós chegarmos lá, eu sentei no começo da igreja e olhei para a criancinha que estava do meu lado aqui. Era um culto de batismo. E eu fui com minha banda, o ministério, todo mundo foi para lá. E eu vi uma criancinha o culto todinho descalço. Do meu lado. E eu olhei, mas fiquei tranquilo. Quando o pastor pegou o microfone e tal, me convidou para ir para voltar, para poder ministrar, o pastor, gente, antes de mais nada, eu preciso que nós, todo mundo que esteja aqui na igreja, todas as ofertas que entrar nesse gasofilaço, não seja para a igreja, mas seja para a vida desse menino aqui. Então, quando o pastor falou aquilo, eu já me toquei. E você já sente. E o pastor fez aquele momento ofertório. E naquele exato momento, acho que conseguiu 1.300 e alguma coisa, R$1.335 em dinheiro. Porque precisava ofertar a vida do menino, porque o menino não tinha sapato, não tinha uma roupa, não tinha uma calça. E Deus falou no meu coração. E quando juntou aquele dinheiro todo para ele, para ser comprado alguns itens para ele, eu cheguei e disse, pastor, eu preciso contribuir de alguma forma. Qual forma? Eu quero dar para ele uma calça, eu quero dar para ele uma camisa, eu quero dar para ele um brinquedo e quero comprar para ele um sapato. A calça, a camisa e o brinquedo eu já levei. E o sapato, eu fui olhar numa loja, mas eu não me agradei dos sapatos. Eu quero dar um sapato bom. Aquilo que eu quero para mim, eu quero ofertar. Então, numa simples atitude como essa, você percebe. Sabe? Não é feito primeiramente para o Senhor. E você poder entregar para aquele jovem. Agora imagine a alegria de você receber uma roupa boa, uma camisa boa, um calçado bom. Trouxesse um mundo para dentro de um celular aqui. O mundo todinho tá aqui. Chegou aí. Né? Deixou o você mundo todinho preso tá ali. aqui. É algo incrível porque a gente hoje tem jovens depressivos, Ansiedade pesada. jovens ansiosos, jovens que têm enfrentado problemas Sério. seríssimos, né? E falando sobre a luz da palavra aqui, a ansiedade ela é uma preocupação intensa com o futuro, com problemas ou situações que ainda nem aconteceu, É. o povo já está preocupado, Fica com a mente lá. né? A Bíblia diz que, trazendo para os jovens, um versículo que eu lembro quando eu estava no comecinho da minha fé, diz assim, Salmo 119, versículo 9. Como pode o jovem purificar, ou seja, tornar puro a sua vida? A própria palavra vai nos responder. Observando segundo a sua palavra, buscando a Deus. Busque ao Senhor. Busque a Deus. Mateus 6,33 é conhecido, diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Então assim, gente, Filipenses 4, de 6 a 7 diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Todas as nossas perguntas e todas as nossas respostas estão aqui, Bíblia. A gente está andando ansioso por aquilo que Deus sabe, a gente está ansioso, a gente está colocando problema dentro da nossa cabeça. A gente tem uma juventude hoje doente. Tem jovem hoje doente porque não... Se o cara não tiver um celular do momento, se ele não tiver uma moto do ano, se ele não for para aquela viagem, ele vai dar trabalho. Né? A gente tem uma juventude doente. No meu tempo, no teu tempo, a gente passou ainda, eu digo o tempo que não é tão distante. Em 2006, acho que, sei lá, 2007. É nessa média, meu irmão. 2006, 2007, quando eu estudava, os professores, ei, de castigo aí, fica em pé. Sentado lá no canto.
Vai embora e só volta com a mãe. E obedecia. Hoje, você vê jovens, alunos que batem nos professores, desrespeitam. Não obedece de jeito Não nenhum. obedece de jeito nenhum. E hoje está muito melhor hoje. Você tem um acesso hoje, né? A internet ele pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal. É. Mas a internet hoje ele pode te ajudar a crescer. Ele pode te ajudar de uma forma extraordinária, né? Então assim, hoje eu digo que os nossos jovens precisam primeiramente buscar ao Senhor. Pera. A mensagem que eu quero passar para cada um que tem a oportunidade de ver é que Jesus, ele sim é o verdadeiro caminho, ele é a verdade, ele é vida. Jesus sim, ele é o melhor caminho. Jesus ele não veio apenas para ensinar palavras bonitas. Ele viveu o amor que pregava. E em cada atitude mostrou compaixão pelos que sofriam, perdão aos que erravam e esperança ao que estava perdido. Em João 13, 14, 15, ele lavou os pés dos discípulos, ensinando que grandeza no reino de Deus não é servir. Já em João 3,16, vemos que seu amor foi tão profundo que ele se entregou por mim e por você. E eu quero apenas deixar aqui 3 perguntinhas. Nós temos amado como ele amou? Temos perdoado como ele perdoou? E temos servido com humildade? Jesus ele nos convida a uma vida transformada pelo amor, pela graça e pela verdade. Segui-lo não é apenas crer, é viver com ele. Portanto, viva com o Senhor todos os dias. Os seus objetivos, a tua vida, o teu processo, os teus planos, não está no teu melhor amigo, não está no teu anel de formatura, não está no teu dinheiro, não está no teu potencial. Está no Senhor. Ele sim, ele pode mudar a tua história, mudar a tua vida. Que Deus abençoe sua vida, que você possa ser tocado por ele todos os dias. Deus abençoe.